Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente para mais uma aula abençoada. Amém? Nós vamos estar falando hoje já do terceiro bloco da matéria Vida no Espírito. Nós falamos então nos dois primeiros blocos sobre os princípios de revelação da palavra e também falamos no segundo bloco a respeito de andar no Espírito. Esses dois blocos que nós falamos, tudo está baseado no princípio da revelação. Então, uma vez que você tem revelação, que você é espírito, que você é alma, é corpo, de como lidar com cada uma dessas partes, à medida que você também tem revelação de que o seu coração precisa ser trabalhado para que você possa ter revelação da palavra, não é? Nós falamos do coração consagrado, do coração cheio da palavra, um coração ensinável. E também nós falamos sobre os princípios para andarem no Espírito, que é andar em fé, andar pela cruz e andar no sobrenatural. Então, uma vez que você tem clareza e revelação disso, a consequência é que você entre na prática dessas verdades. Só que é interessante uma coisa, a maneira como Deus trabalha conosco é através da revelação, sim, porque a revelação é o conhecimento no seu espírito, e não apenas aquele conhecimento meramente na mente, não é isso? Não é um conhecimento natural, mas é o entendimento espiritual que o Espírito de Deus nos concede. Então, precisamos ter revelação da palavra. Mas, quando nós não aprendemos somente através da revelação, Deus, então, tem outros métodos para Ele nos ensinar. E é sobre esses métodos que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos estar falando sobre a maturidade no Espírito nesse bloco 3. E eu queria, desde já, pedir para você fechar os seus olhos. Eu queria orar com você. Eu creio realmente que Deus vai falar com você hoje. Amém? E que esta palavra vai mudar a sua vida. Mas eu gostaria que você orasse, que você pedisse para que o Senhor, de fato, fizesse isso. Amém? Senhor, quero colocar esta aula diante do Senhor. Quero te pedir nessa hora para que o Senhor venha, de fato, falando ao coração de cada um destes que estão ouvindo e fazendo, ó Deus, esse seminário. Que nessa hora todo bloqueio na mente, todo impedimento, toda resistência seja agora anulada em nome de Jesus. Todo cansaço, sono, tudo aquilo que vem impedir, seja removido. Ó Deus, que a tua palavra possa encontrar um coração sedento e que de fato queira receber a tua palavra e ser transformado. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Nós vamos estar falando nesse terceiro bloco sobre a maturidade no Espírito. E, na verdade, esse terceiro bloco, ele vem mais para ministrar na sua vida. E nós vamos começar falando sobre como Deus nos leva à maturidade. Então, eu disse para você, Deus tem pelo menos 3 maneiras de nos conduzir à maturidade. A primeira é a revelação. Mas quando nós não aprendemos pela revelação, ou seja, você está ouvindo a palavra, você já sabe o que você tem que fazer, você sabe como exercitar seu espírito, você sabe o que você precisa fazer para transformar sua alma, não é isso? O que você tem que fazer para disciplinar o seu corpo, para não andar segundo os desejos da carne. Mas ainda assim, muitas vezes, muitos não fazem. E aí, a palavra de Deus fala que Deus nos ama tanto que Ele decide nos disciplinar. Então, depois da revelação, vem a disciplina. E depois da disciplina vem o quebrantamento. Mas de uma maneira ou de outra, Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque senão nós íamos ficar reprovados. Então, qual é o alvo de Deus em todo esse processo? O alvo de Deus é nos aprovar. Deus quer completar a obra que Ele já começou na nossa vida através do novo nascimento. Mas a maneira dele fazer isso é através de um processo. Deus não vai fazer tudo de uma maneira. Então, tudo começa com a revelação. Depois da revelação vem a disciplina. E depois da disciplina vem o quebrantamento. Então, esse é o processo que Deus usa para nos levar à maturidade espiritual. Muito bem, então, para nós falarmos sobre esse processo, eu gostaria de usar aqui a vida de Jacó. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de nos identificar com Abraão. Que Abraão é o pai da fé, é aquele homem que de fato foi testado, aprovado pelo Senhor, e tantas experiências profundas com o Senhor, não é isso? Mas, deixa eu falar algo para você, irmãos. Na verdade, nós nos parecemos mesmo com Jacó. Porque Jacó, a Bíblia retrata como
Deus usou todo esse processo, sabe, para transformá-lo. E, na verdade, tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão cumpriu-se em Jacó. Então, nós precisamos de nos identificarmos com Abraão, sem dúvida, mas também com Jacó. Então, Jacó, ele fala do perfil do homem natural, que não foi tratado pela cruz. E eu gostaria de mostrar aqui para você, nós vamos ler algumas características, eu quero mostrar na palavra aqui, como que é esse homem natural? Como que é esse homem que não foi tratado pela cruz? Como que é esse homem que não tem entendimento das coisas espirituais e fica tentando fazer as bênçãos de Deus ou as promessas de Deus se cumprirem na sua vida na marra? Esse é Jacó. Ele queria o Senhor, só que ele não tinha entendimento das coisas e ele começou a fazer da sua maneira. E Deus teve então que aplicar na vida de Jacó a disciplina e o quebrantamento, para que ele pudesse de fato ser aprovado por Deus. Conosco não é diferente. Deus vai usar o mesmo processo. Então, entre a promessa e o cumprimento dela, existe o quebrantamento e a disciplina. E nós vemos isso claramente na vida de Jacó. Vamos ver aqui alguns versículos. Eu já deixei aqui, mas eu gostaria muito que você acompanhasse na sua Bíblia, tá certo? Então, nós vamos ler aqui em Gênesis 28, desde o versículo 3, nós vemos aqui a bênção de Isaac. Então, primeiro Isaac abençoou Jacó. Antes desta bênção, havia a promessa, que a promessa feita a Jacó foi desde o ventre. Ele estava no ventre de Rebeca. E Deus, então, liberou uma palavra sobre a sua vida. Aqui nós vemos, então, a bênção de Isaac. Então, Isaac diz, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó. E olha que interessante, porque depois nós vemos que Deus confirmou esta palavra na vida de Jacó. Então, Deus diz para Jacó, logo depois que ele parte então da sua casa. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Percebe então aqui a palavra do Senhor? Aqui é a promessa. Só que para que essa promessa pudesse se cumprir, Deus tinha que trabalhar primeiro na vida de Jacó. Então, nós podemos ver aqui as características desse homem, desse Jacó. E eu queria mencioná-las rapidamente para que a gente pudesse falar a respeito da disciplina e do quebrantamento, tá certo? Mas o que é, então, o perfil desse homem que não foi tratado pela cruz? Primeira coisa, uma mente natural. Então, a mente natural é aquela mente que não entende as coisas espirituais. Então, nós falamos isso aqui muito. Falamos que a mente natural, ela impede você de conhecer a vontade de Deus e principalmente de fazê-la, de cumpri-la, não é isso? Então, a mente natural fala do carnal, né? Daquele que não é espiritual e que não é guiado pelo seu espírito. Então, quem é essa mente natural? Essa mente natural é aquela mente que planeja sem depender de Deus. Isso aqui era Jacó, né? Por quê? Porque não entende os caminhos de Deus. Então, nós vemos que Jacó, ele não era o primogênito e ele nem era o preferido do seu pai. Mas o que ele fez então? Ele planejou usurpar a bênção através de um plano. Lá em Gênesis 25, diz, deixa eu ver se eu coloquei para você aqui esse versículo. Não. Mas lá em Gênesis 25 diz assim, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Mas Jacó, homem pacato, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então nós vemos aqui que além de Esaú ter o direito à bênção de primogenitura, ele tinha também o favor do seu pai. Então Jacó estava em desvantagem, só que Jacó queria a bênção. Eu penso que já era um desejo que Deus estava gerando no coração dele. Mas a maneira como ele fez estava errada. E Deus teve que tratar com isso. Isso fala de uma mente natural, aquela mente que planeja um erro. Não é isso? Mas Jacó, na verdade, ele
não apenas planejou, porque o plano foi de Rebeca, da sua mãe, mas ele concordou com aquilo que estava errado. E ele sabia que estava errado. Então Jacó ele aceitou o plano da sua mãe. Lá em Gênesis 27 diz assim: tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó. Olha só. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saboriosa e o pão que havia preparado. Olha, interessante isso, porque Jacó sabia que ela estava tramando, né, para enganar Isaac, mas Jacó a si mesmo concordou. Então, nós vemos que essa mente natural, ela concorda com aquilo que está errado, né? Então, a Bíblia fala que Rebeca entregou para ele a comida, para ele ir lá e se passar por Esaú. E ele não disse nada, ele concordou com aquilo. Então, às vezes, amados, nós vemos tanto isso, né, no nosso meio. Às vezes vemos líderes fazendo coisas erradas, às vezes até discipuladores. Eu mesmo já conversei com líderes que repetiam um relatório, ou seja, não tinha nem a preocupação ali de cuidar da sua célula, né, de acompanhar os membros. Não, ele simplesmente repetia o relatório mês após mês. Foi interessante uma vez que eu perguntei: mas por que você está fazendo isso? Né? E ele falou assim: meu discipulador fazia, eu faço também. Olha, isso não justifica o erro. O fato de um estar errado não justifica que o outro possa fazê-lo também. Percebe? Então, a mente natural, além de concordar com o erro, ela também planeja os detalhes. Olha só o que diz aqui, nos versículos à frente. Diz assim: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu liso. O que ela fez? Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Irmãos, além de concordar, eles planejaram os detalhes. Sabe, isso aqui fala de alguém que está num nível, sabe, muito, muito pequeno de vida cristã. Alguém que sabe que está errado, mas está ali concordando, fazendo, planejando. Quantas vezes, às vezes você chega na pessoa para confrontar, irmão, você fez isso. O irmão fala: não, o que é isso? Nunca fiz isso. Mas eu já estive diante de pessoas, líderes, pessoas discipuladores, às vezes em funções altas, às vezes pessoas que estavam no meu discipulado, e perguntei cara a cara: irmão, confessa, você fez isso? E a pessoa: não fiz. É muito Jacó, não, irmãos, para fazer isso. Porque nem confrontando, ele confessa o erro. Né? Isso mostra a mente natural, mas a mente natural também, ela mente para se dar bem. Foi o que Jacó fez. Ele teve a oportunidade de confessar, mas ele ainda assim sustentou o erro. Olha só o que fala mais à frente no versículo. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da caça, para que eu te abençoe. Amados, olha aqui. Ele tinha oportunidade e ainda assim ele mentiu. E além de mentir, aqueles que andam pela mente natural, eles também buscam a posição pela força, pela astúcia. A mentira já é uma astúcia, já é uma maneira de enganar. Mas nós vemos aqui, lá em Gênesis 25, 29 e 33, que ainda tem uma outra característica aqui. Eles mentem, eles fazem de astúcia para conseguir o que querem, às vezes uma posição na liderança, uma promoção ou um reconhecimento, mas eles também têm uma falsa espiritualidade. Tudo isso aqui fala da mente natural. Isso aqui é Jacó. Olha só o que Jacó falou, como que ele conduziu as coisas. Disse Isaac a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha, ainda disse que foi Deus que deu para ele. Percebe? Às vezes as pessoas estão mentindo, estão no erro, estão planejando coisas para usurpar a posição de outro, e ainda diz que foi Deus que falou. Irmãos, isso é pecado, sabe? Isso fala de uma mente natural, está totalmente distante de uma vida no Espírito. Não procede do Senhor. Essas coisas têm que ser tratadas. Então, muitas vezes não adianta, sabe, ter a palavra, ter a promessa, ter um chamado, porque isso não é o suficiente para nos transformar. Jacó tinha tudo isso, mas ainda assim ele estava agindo de uma maneira natural. Nós vemos então que depois de todas essas
essas atitudes erradas, né, que Jacó teve, ele então precisou do tratamento de Deus. Então esse tratamento de Deus fala da disciplina. Então quando a mente natural faz os seus planos, vem a disciplina de Deus. Jacó precisou então ser disciplinado. E eu gostaria então de falar sobre esse aspecto da disciplina. Amém? Então, a primeira coisa, quando não funciona a revelação, Deus começa a disciplina. Todos nós somos disciplinados? Graças a Deus, sim. A Bíblia fala lá em Hebreus 12:10, abre lá a sua Bíblia em Hebreus 12:10, diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então, Deus quer nos usar. Deus quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Por isso, ele nos disciplina. E nós vemos, então, a vida de Jacó, esse processo. Mas o que é a disciplina, amados? Preste atenção numa coisa. Porque às vezes nós falamos tanto isso, mas não compreendemos exatamente as implicações da nossa vida. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você consiga identificar esse processo na sua vida, para que você possa responder ao Senhor. Amados, nós temos que responder. Cada vez que nós temos a revelação, nós temos que responder com uma atitude, com um comportamento, com uma mudança. Cada vez que nós somos disciplinados, nós precisamos também dar a resposta certa ao Senhor. É como se o nosso espírito fosse um rádio. Então, Deus quer se conectar ao nosso espírito. Deus fala ao nosso espírito. Deus se revela no nosso espírito. Mas o problema não está na mensagem. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela. E é um Deus também que quer ser expressado através de nós. Só que muitas vezes o nosso rádio, o nosso espírito, ele não está conectado. E aí ele não consegue, entendeu? Captar a voz de Deus. E por causa disso também, nós não conseguimos expressar o Senhor, não conseguimos fazer a vontade do Senhor. Então Deus começa através da revelação e também da disciplina. Por isso que identificar isso é extremamente importante, para que você possa ter de fato uma vida espiritual. Amém? Então a vida espiritual é aquela, não é aqueles altos e baixos não, irmão. Esses altos e baixos, entendeu? Que hoje eu estou, me afeta lá em cima, depois me afeta lá embaixo. Não, um dia eu ajo pela cruz, outro dia eu ajo na carne. Não, isso aqui chama carnalidade. Esse é o crente natural. O crente espiritual, ele tem a serenidade. Lembra quando eu falei para você que uma das características do nosso espírito é a serenidade, é a tranquilidade. Então o homem espiritual, ele é sereno, porque ele é guiado pelo Senhor. Então ele não vive assim. Então a fé dele não está lá em cima e lá embaixo, porque a fé dele está na palavra. E essa palavra não muda. Então a sua fé também não muda. Então tudo que nós fazemos é através do Espírito. Então tudo que Deus está fazendo aqui é justamente para nos levar a esse nível de vida. Um nível de maturidade espiritual. Amém? Espero que você esteja orando por isso, porque é isso que Deus quer fazer em você. Então preste atenção numa coisa. O que é então essa disciplina? Guarde isso. A disciplina, tá certo? Eu quero que você guarde isso e lembre disso na sua vida. A disciplina trata com os seus pontos fracos. O ponto fraco. O que é o ponto fraco? O ponto fraco é a carne. São os seus erros. É aquela parte ruim de você. Como que nós vemos isso na vida de Jacó? Pelo nome de Jacó. Jacó era enganador. Então, ele planejava o erro. Ele gostava de fazer as coisas por trás. Ele era astuto. Né? E ele fazia isso muitas vezes atrás de uma máscara de espiritualidade, de chamado, de escolhido de Deus. Então, nós vemos que Deus via o que estava lá. Por isso Deus trouxe a disciplina. Agora, como que Deus nos disciplina? Olha o tanto que é tremendo isso, irmãos. Primeira coisa, deixa eu te mostrar aqui como que Deus fez na vida de Jacó. Deus nos disciplina com amor. Isso é maravilhoso, né? Porque quando Jacó saiu da sua casa e foi para a casa de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe, ele teve um encontro com Deus em Betel. Então ali ele teve um sonho e Deus se revelou a ele. Mas olha, irmãos, Jacó merecia uma dura. Cá para nós. Ele errou, ele pisou na bola, ele mentiu, ele traiu seu irmão, ele consentiu no erro. Ele realmente fez coisas erradas. Ele não era digno. Deus tinha que falar, está encerrado aqui nossos planos,
não dá mais. Mas olha o que faz, o que Deus fala para ele. Gênesis 28:10 diz assim, partiu Jacó de Berseba, deixa eu me projetar aqui para você. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Ou seja, até cumprir aquilo que eu prometi, até cumprir o propósito para qual você nasceu. Então Deus está falando aqui, Jacó, tem muito caminho, tem muita estrada para nós dois, mas eu vou conseguir. Então Deus estava, na verdade, era confirmando a promessa. Então é interessante como que Deus começa a disciplina em nós. Deus começa confirmando o seu amor. Por que Deus faz isso, irmãos? Sabe por que Deus faz, irmãos? Para Deus nos manter no rumo, para você não desviar, para você não chutar o balde, para você não desistir. Porque se depender de nós, fala, quer saber? Não dou conta mesmo, então vou parar com esse negócio de querer ser pastor, de querer servir a Deus, de querer fazer seminário, de querer ser espiritual. Não sou mesmo. Fazer o quê? Aí a gente desiste. Só que Deus não desiste de nós. E Deus não desistiu de Jacó. Eu me lembro uma vez que foi logo no início da videira, o Aloysio havia programado com o pastor Marcelo de ir para a Colômbia. Então, naquela época, estava aquele auge, né, do G12, e nós estávamos começando a igreja, trabalhávamos em célula, e eles queriam conhecer. Né, e planejamos, então, para nós irmos. E, de fato, eu ia mesmo. Só que foi uma semana tão atribulada, e foi gerando tanta confusão, e de repente, assim, eu não queria mais ir para a Colômbia, sabe? Foi tantas coisas, eu sei que um dia antes eu desisti da viagem. Mas aquilo, na verdade, era Deus já movendo na minha vida. Só que depois eu não fui, eu fiquei tão acusada. Eu me senti assim como se eu não estivesse respondendo ao Senhor, como se estivesse querendo servir ao Senhor, permitindo que aquelas aflições me abatessem. E acabou que eu tive foi um encontro com Deus mesmo naqueles dias que o Aloysio estava para a Colômbia. Mas durante esses dias ele me ligou e falou, olha, está sendo tremendo as palavras, as ministrações. Mas é interessante, Márcia, porque em uma das ministrações, um irmão me entregou uma palavra profética. Só que a palavra profética não era para mim. Deus mandou um recado para você. Nossa, naquela hora eu já até pensei, meu Deus, vou levar uma dura. Né? Deus vai falar, mas servo mau e negligente. Eu falei, sim, tá bom, quando você chegar você fala. Nem fiquei muito interessada em ouvir. Quando ele chegou, ele falou, você não quer saber o que Deus falou para você? Eu falei, tudo bem. E ele disse assim, olha, meu irmão chegou para mim e falou assim, olha, Deus está falando com a sua esposa, para você dizer para ela que Deus a ama e que Ele não vai desistir dela. Mas aquela palavra foi, sabe, tão tremenda na minha vida, porque eu acho que foi igual Pedro. Acho que Pedro estava esperando assim, Jesus acabar com ele. Pedro, você tem vergonha não, Pedro? Você me traiu 3 vezes. Como é que eu vou te usar agora, Pedro? Bem que eu queria. Mas não, Jesus vai lá e Jesus sabe, toma, né, Pedro, né, da mesma maneira que Deus fez ali com Jacó, e falou, olha, Jacó, eu amo você, e eu vou cuidar de você, e eu não vou te desamparar, e eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Mas isso é tremendo. Quantas vezes Deus permite situações na nossa vida? Às vezes pessoas que passam por enfermidades, às vezes tribulações, coisas tão difíceis. É a disciplina de Deus, Deus permite disciplina para tratar com o ego, para tratar com aquelas coisas ruins da nossa carne, porque muitas vezes nós não vamos para a cruz. Então Deus tem que trazer a cruz até nós. Essa é a disciplina de Deus. Então Deus liberou, na verdade, a promessa para que pudesse manter Jacó na direção, sabe? É nesses tempos difíceis, meu irmão, e eu quero dizer isso para você, é nesses tempos difíceis que Deus vai liberar uma palavra na sua vida e que Deus vai lembrar você daquelas promessas antigas. Fala, olha, eu falei e eu vou cumprir, eu não me esqueço daquilo que eu fiz. Então não desista, permaneça, porque Deus vai fazer. Deus fez com Jacó, ele não desistiu de Jacó, que era enganador, ele não vai desistir de você. Amém? Então nós vemos que Deus de fato é um Deus fiel. Mas tem uma outra maneira como Deus nos disciplina, irmãos. Além de Deus confirmar a promessa e Deus nos disciplinar com amor, como eu falei, tem uma segunda maneira, né? Porque Deus tem os seus meios de nos disciplinar. Como que Deus faz isso? Deus coloca um espelho na nossa frente. O que Deus fez com Jacó? Deus colocou Labão. Labão, ela é igual Jacó, um pouquinho pior.
Jacó era enganador, mas Labão ganhava dele longe. E Jacó, então, foi parar na casa de Labão. Qual que era aquele espelho? O espelho da desonestidade, sabe? O espelho da barganha. O espelho de querer, sabe, fazer planos para tirar vantagem. Então, Jacó fez isso com Esaú e com seu pai. Agora, Deus colocou Labão na vida dele para fazer com ele. E a palavra de Deus fala que, de fato, sabe, Labão explorou Jacó, usou Jacó. E ele, de fato, foi disciplinado por Deus. Ele sofreu na mão de Labão aquilo que os outros sofreram na sua mão. Então, às vezes, Deus faz isso conosco, não é, irmãos? Então, nós vemos aqui que Jacó, de repente, ele mudou a condição dele completamente. Então, de filho e herdeiro da promessa, ele passou a ser um empregado e assalariado. Então, de patrão, ele passou a ser empregado. Então, Labão, a Bíblia fala que mudou o salário dele 10 vezes. Tudo por causa da desonestidade. Né? E Jacó estava ali, respondendo. Né? Então, ele foi enganado também por Labão, porque ele apaixonou por Raquel, fez um acordo, quer casar com sua filha. Mas na hora de cumprir o acordo, Labão deu para ele Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. 14 anos trabalhando por 2 mulheres. Irmãos, realmente esse homem era apaixonado, né? A Bíblia fala que os anos, aqueles 7 anos que Jacó trabalhou por Raquel, foram, né, como 2 dias. Passou tão rápido. Por quê? De tanto que ele a amava. Então, quando nós amamos, nós fazemos o sacrifício. E eu penso que quando nós amamos ao Senhor, irmãos, nós respondemos a disciplina. Nós não desistimos. Nós não saímos da igreja. Nós não entregamos a liderança. Nós não ficamos falando do pastor. Nós não ficamos culpando as pessoas. Nós respondemos a Deus. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. E amamos o propósito de Deus para nós. Então nós vemos aqui a disciplina do Senhor. Como que Deus faz isso na nossa vida? Irmãos, é como uma argila. A Bíblia não fala que Deus é como o oleiro e nós o barro? Então, Deus vai amassando o barro. A disciplina é exatamente isso. É Deus pegando o barro e amassando, sabe? Amassando. Ele não está nem formando ainda, ele está amassando para poder tornar aquela massa lisa, para que o vaso possa ser perfeito. Então, nós vemos que Labão, ele de fato aprontou com Jacó. Não é? Jacó ficou com Labão 20 anos. Abre lá em Gênesis 31, 41. Deixa eu ver se eu coloquei para você aqui. Coloquei. Então, em Gênesis 31, 41, diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Olha, o que nós vemos aqui, irmãos? Que o tempo da disciplina depende do tempo da resposta. Então, nós vemos aqui que Jacó estava percebendo. Gente, isso aqui não é por acaso, não, 20 anos. Né? E ele estava percebendo. Na hora que ele olhava para Labão, ele se via. Sabe como que Deus faz isso, irmãos, às vezes na nossa vida? Então, Deus vai tratar com orgulho. Sabe como que Deus trata com orgulho? Deus faz o seguinte: Deus pega uma pessoa bem orgulhosa e põe lá dentro da sua célula. É assim que ele faz. Aí sabe como que Deus faz com o avarento? Deus faz, então, uma pessoa muito avarenta, desonesta, ir lá fazer negócio com você. Então Deus começa a colocar aquelas pessoas que são quase que idênticas com você no seu caráter, que tem aquela parte ruim da sua carne, Deus põe na sua frente. Deus põe na sua célula, Deus põe no seu discipulado, né? Ou às vezes Deus põe na sua família. E aí você começa a se ver naquela pessoa. Na hora que você olha para ela, você fala: eu sou desse jeito. Amados, e aí nós percebemos: nossa, mas é assim, é assim. Uma vez eu vi uma capa de um livro tão interessante e engraçado. Era uma moça que estava com uma expressão assim, de um grito de quase terror. E ela, então, e o texto, o tema do livro era o seguinte: nossa, eu me tornei a minha mãe. Então, isso fala de situações em que nós identificamos os nossos erros, aquilo que nós somos nessas pessoas. Quando nós vemos isso, normalmente nós nos tocamos. É isso que Deus estava fazendo com Labão.
Irmãos, é importante nós entendermos o seguinte, que o tempo da disciplina na nossa vida depende da nossa resposta. Eu me lembro quando eu estava estudando a vida de Jacó, e eu comecei a ver na palavra o tempo. Quando eu cheguei nesse versículo aqui, que fala 20 anos, quer dizer, esses 20 anos aqui, irmãos, ele nem tinha tido ainda a experiência de Peniel, que é de fato aquela experiência que marcou a vida de Jacó. E eu fiquei pensando, que é isso? Esse homem era duro demais, 20 anos, Deus tratando com ele, e ele ainda não tinha sido mudado completamente. Mas na hora que eu estava pensando isso, o Espírito de Deus falou para mim, tem 20 anos que eu trato com você. E até hoje eu não terminei a obra na sua vida. Nossa, naquela hora eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, nossa, eu sou Jacó e não sabia. Sou Jacó e não sabia. Quantas vezes nós temos essa mesma atitude? Nós estamos, às vezes, nos gabando da nossa espiritualidade, estamos nos gabando, nos gloriando da nossa posição, das células que nós multiplicamos, daquilo que nós já temos, sabe? Mas Deus está falando, não, eu nem cheguei aonde eu quero ainda. Olha, amados, nós temos que dar essa resposta para o Senhor, porque essas respostas são as respostas, de fato, que nos aprovam. Deus está olhando para o nosso coração. Não adianta você fazer prova no seminário, tirar 10, se o seu caráter não for mudado. Sabe, não adianta você responder tudo, saber todos os versículos de cor, ser o primeiro a chegar na sala, ter um comportamento irrepreensível, mas se o seu coração não for aprovado pelo Senhor, Deus quer nesses dias tratar com as coisas sujas da sua carne. A disciplina do Senhor vem, mas nós precisamos perceber para que nós possamos ser transformados. Deus quer transformar vocês hoje, na sala de aula, através do seminário, para que quando você terminar, você possa ser uma outra pessoa, muito mais útil nas mãos de Deus. Nós vemos então, irmãos, que o tempo na vida de Jacó não tinha ainda terminado. Deus então começa um novo processo na vida de Jacó, que é o quebrantamento. Mas o quebrantamento e a disciplina não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vou mostrar para você. O quebrantamento, né, mostra realmente que Deus estava agora aprofundando a obra dele em nós. Como nós falamos, né, Deus não havia falado para Jacó, preocupa não, Jacó, eu não vou te desamparar, eu vou ficar com você até cumprir aquilo que eu quero fazer. E Deus estava fazendo isso. Agora, como que Deus nos quebranta? Ah, perguntinha boa essa. Você tem que saber como que Deus nos disciplina, pastor. Eu te falei aqui de duas maneiras. São as únicas, mas são as duas maneiras básicas que Deus nos disciplina. Primeiro, com amor, nos lembrando das promessas, não é isso? Então, sempre quando vem uma palavra profética na nossa vida, como que vem? Amado servo, querido, não é isso? Então, é igual Gideão. Quando o anjo chegou lá, Gideão estava lá cuidando do que era seu, malhando trigo, e o povo morrendo, com os midianitas. O que Deus falou para ele? Homem valente. Aqui homem valente, ele estava lá morrendo de medo dos midianitas. Mas é assim que Deus fala, sabe? É assim que Deus nos disciplina. Foi assim com Jacó, e é assim conosco. Depois, a maneira de Deus nos disciplinar também. Nós falamos aqui que primeiro é pela disciplina. E segundo, mas como que Deus nos disciplina? Então, Deus nos disciplina com amor. E segundo, Deus coloca um espelho na nossa frente. Não é isso? Agora, como que Deus nos quebranta? Através de experiências pessoais. Então, eu falei para você aqui que a experiência da disciplina, ela trata com a parte ruim, não é isso? Do nosso ser. Ou seja, com a carne. A disciplina trata com os pontos fracos. Mas o quebrantamento, presta atenção, o quebrantamento, ele trata com o seu ponto forte. Qual era o ponto fraco de Jacó? Enganador, trapaceava, não é isso? Mas qual era o ponto forte dele? Fazer planos. Jacó era bom para planejar. E os planos dele davam certo, ele era muito eficiente. Fazia tudo certinho, enganou até o pai. Nós vemos depois lá com Labão também, que ele conseguiu prosperar, porque ele teve um plano, né, de colocar ali as estacas para que o seu rebanho pudesse dar uma cria maior.
Então nós vemos em muitas situações que ele era bom de fazer plano. E nós vemos aqui que quando ele sai da casa de Labão, ele vai se encontrar com Esaú. E ele então também planeja novamente com Esaú. Então Jacó, na verdade, ele tinha sido disciplinado, mas ele não tinha sido totalmente quebrantado, porque ele ainda continuava fazendo planos naturais. Quantas vezes Deus tem que fazer isso na nossa vida, irmãos? E como que Deus faz? Através da experiência do Peniel. Então eu sei que nós chamamos lá no encontro, aquela primeira experiência de arrependimento, nós chamamos de Peniel, não é verdade? Mas a experiência do Peniel, na verdade, não é a experiência da salvação. A experiência da salvação foi lá em Betel, quando de fato Deus faz aliança diretamente com Jacó. Não é isso? Antes tinha só a promessa. Lá em Betel, quando ele estava indo para a casa de Labão, Deus fez a aliança com ele. Agora, quando ele estava voltando, 20 anos depois, ele tem a experiência de Peniel. Experiência de Peniel, experiência do quebrantamento. E o quebrantamento fala quando Deus toca em nós e nos quebranta. E nós vemos então como que Deus nos quebranta. Eu quero colocar aqui também duas maneiras que Deus nos quebranta. Primeiro, através de experiências pessoais. Então, normalmente Deus não vai quebrantar você naquele dia, lá no apelo, na hora que você vai lá para frente, que você chora muito, que você volta assim quebrantado, sensível. Não, não é assim. Deus, isso é bom, não é ruim. Mas o quebrantamento vem através daquelas experiências que é só você e Deus. E lá no Peniel nós vemos isso. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 32:6. Lá em Gênesis 32:6 diz assim. Deixa eu colocar aqui para você. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, e orou a Deus. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te darei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Olha aqui que coisa interessante, porque aqui Jacó já estava se quebrantando. Deus já havia disciplinado. A disciplina nos leva ao quebrantamento, porque o quebrantamento é quando você vai para o Senhor. Na disciplina, Deus vem até você para tratar com você. Quebrantamento, não. Quebrantamento, você vai até o Senhor. E qual é a atitude de quem já está se quebrantando? Primeiro, Jacó reconheceu: eu tenho medo. Engraçado, antes ele não teve medo de Esaú. Ele fez o plano, ele enganou, não é isso? Ele negociou com Esaú e ele não teve medo de Esaú. Por que agora ele teve? Por causa do toque do Senhor. Porque Deus já estava trabalhando com ele. É interessante, às vezes eu fico vendo como que tem alguns líderes que não têm medo de mentir para o pastor. Tem medo de enganar os irmãos. Né? Como que às vezes cônjuges não têm medo de trair o outro. Porque deveria ter medo. Medo de ser descoberto, sabe? Medo de envergonhar as pessoas. E principalmente deveria temer a Deus, a disciplina de Deus. Muitas vezes, amados, nos falta é temor. O homem natural, aquele Jacó, né, que estava lá antes de ser tratado por Deus, ele não tinha medo de ninguém. Por isso que ele fazia. Mas depois que ele encarou o Senhor, os tratamentos de Deus na sua vida, aí ele começou a temer. E agora ele teve que reconhecer: eu tenho medo. Eu sou indigno. Eu não mereço. Mas o Senhor falou. Jacó aqui lançou mão da promessa. Falou: Senhor, para mim, se dependesse de mim já tinha acabado. Mas o Senhor falou. Lembra do meu pai, lembra da promessa, lembra do que o Senhor fez e me livra de Esaú. Então, por causa da oração de Jacó, Deus então vai ouvi-lo. E é interessante porque ele fala que: Senhor, eu estou voltando para minha casa em obediência ao Senhor. Olha, lá em Gênesis 28, no versículo 7, diz assim: e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora para Padã Arã. Então, Jacó, ele foi para a casa de Labão em obediência aos pais. E aqui nós vemos, lá em Gênesis 32, quando Jacó está orando,
que ele fala, lá no versículo 9, Deus de meu pai, o Senhor me disse, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Então ele está falando aqui, Senhor, eu estou obedecendo o Senhor, mas as coisas não estão dando certo. Então ele lançou mão da palavra de Deus. E é interessante que nós vemos aqui uma coisa, irmãos, que obediência e confiança são duas coisas diferentes. Jacó obedecia, mas agora Deus estava ensinando ele a confiar. Qual que é a diferença? É que obedecer é fazer o que Deus mandou, mas confiar é permanecer diante dos riscos. E nós vemos aqui exatamente esse o teste de Jacó. Para Jacó confiar em Deus, ele tinha que crer que Deus ia livrá-lo de Esaú. Porque ali fala que Esaú estava indo com ele com 400 homens. Ele estava indo com um exército, ele ia liquidar com Jacó. Então, ele teve, não apenas que obedecer ao Senhor, ele teve que confiar. Sabe que muitas vezes nós queremos obedecer, mas não queremos confiar. Por quê? Porque para confiar, irmãos, nós temos que correr riscos. Correr risco com Deus e crer que Ele vai cumprir a palavra dEle. Para você poder responder um chamado no ministério, você tem que correr o risco. Você tem que pisar na água, sabe? Você tem que dar uma resposta. Porque as coisas não vão acontecer como você planeja, mas como Deus planeja. E nós vemos que essas experiências pessoais é que de fato têm o poder de tratar conosco, né? Quando nós temos que confiar exclusivamente em Deus. E eu gosto muito desse versículo que eu quero ler com você aqui, que é de fato, né, o momento, o ápice do quebrantamento de Jacó. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Com quem que ele estava? Só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Experiências pessoais de quebrantamento é você e Deus. Não tem como colocar pessoas entre vocês. Mas além de Deus, atrás das experiências pessoais, tem uma maneira que Deus usa para nos subjugar. Tem uma maneira que Deus usa para nos quebrantar. É subjugando-nos. Então, através dessas experiências pessoais, Deus vai nos subjugar. O que é subjugar? Amados, é exatamente nessa hora que Deus vai tratar com o seu ponto forte. Então, eu volto a repetir para você, lá na disciplina, Deus trata com seus erros. Deus trata com a fraqueza da carne. Não é isso? É aqueles pecados que você não consegue vencer. Não consegue parar de mentir, não consegue parar de enganar, não consegue parar, né, de cometer aqueles pecados. Aí Deus tem que disciplinar. Mas no quebrantamento, Deus trata com a sua força. Né? Então Deus vai tratar com a parte boa da carne, como eu falei para você. Aqui nós vemos que Jacó, ele orou a Deus, mas ele também traçou um plano. Ele dividiu a família dele em 2 bandos. E aqui a Bíblia descreve claramente que ele colocou as mulheres de um lado, os filhos, e ele ainda mandou os servos dele encontrar com Jacó, com Esaú, e dar presente para ele. Para quê? Para apaziguar a ira de Esaú. Mas teve uma hora que ele teve que lutar com um anjo. E naquela hora, Deus subjugou Jacó. É como se Deus colocasse, sabe, o pé na cabeça dele. E falasse assim, você vai confiar ou você não vai confiar? Ou você confia ou você morre. E Jacó então teve que se render. Olha o que fala lá em Gênesis 35, 24. A maneira como Deus nos subjuga. A maneira como Deus nos subjuga. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Vendo então, e lutava ele, Jacó, né? E lutava com ele um homem, que era um anjo, até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Então aqui nós vemos que Deus tocou. Isso aqui era o anjo do Senhor, era o próprio Deus ali. Essa luta de Jacó, sabe, essa luta da carne, irmãos. É quando muitas vezes nós não queremos nos render, nós resistimos a Deus, porque nós ainda queremos fazer da nossa maneira. Então tem muita mulher querendo mudar o marido, tem muito marido querendo mudar a mulher.
Então tem muitas mulheres que o marido tem chamado para ser pastor, mas ela resiste, ela não quer, ela não aceita. Né? E às vezes Deus tem que trazer situações para quê? Para subjugar, até se render. O alvo de subjugar é você se render, é você se entregar. E nesta hora, é a hora que Deus nos toca. E eu quero te perguntar nesta hora, meu irmão, qual que é o seu ponto forte? Aonde que está a sua força natural? Cada um de nós temos uma força natural, que é a carne. Né? Alguns é o orgulho. Então, se orgulha da sua capacidade de falar, da sua espiritualidade, não é isso? Que ele é um líder muito melhor, porque ele faz isso, os outros não fazem, não é isso? Tem uns que se orgulham da capacidade de fazer, dos talentos, da liderança, do louvor que ele dirige, do instrumento que ele toca, da voz que ele tem. Né? Esse é o ponto forte da carne. E outros se orgulham das próprias experiências. Né? Então ele faz as experiências espirituais dele um orgulho. Não, eu já fui muito tratado por Deus. Eu. Né? Isso é a carne. Ou às vezes o perfeccionismo. Não é isso? Então você é duro com os erros das pessoas. Por quê? Porque você exige tudo de maneira perfeita e quem erra não tem vez com você, não tem a segunda chance. Ou então, às vezes, a justiça própria. Você vive exigindo das pessoas reparação. São duas medidas. Com você, tem que ter misericórdia. As pessoas têm que entender os seus erros, seus atrasos, tudo aquilo que você erra. Mas com os outros, não. Com os outros, você aplica justiça. Por quê? Porque você exige reparação de todos os erros que as pessoas têm com você. Irmãos, isso é carne. Ninguém vê, mas Deus vê. Você precisa se quebrantar. Sabe, nesses dias Deus está subjugando você. Você está no seminário para você se render. Para que você possa ser útil nas mãos de Deus. Porque você ainda não é. Você acha que é, mas você não é. Deus não pode te usar porque você ainda é muito forte. Você ainda tem forças para lutar com Deus. Na hora que você se render, na hora que você, de fato, falar para o Senhor, eu vou fazer. Custe o que custar, mesmo que eu sou indigno, mas eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. O que o Senhor quer de mim? Aí sim, Deus vai usar você. Qual é o seu ponto forte? Aonde está a sua força? Deixa Deus mostrar. Pergunta para Ele, vai orar. Sabe, eu quero te desafiar você, vai orar. Pergunta para o Senhor, Deus vai falar com você. Seja subjugado, irmãos, é se render. E eu quero encerrar aqui falando para você. O significado de quebrantamento é quebrar, despedaçar, esmagar, ser mutilado, ser aleijado, ser despedaçado, dar à luz. Olha, se antes Jacó não podia lutar com Esaú, depois do Peniel então, depois da coxa deslocada, muito menos. Depois da luta com o anjo, era impossível. Deixa eu falar algo para você muito sério. Algo que nós muitas vezes não entendemos. Todos os filhos de Deus são disciplinados, mas nem todos são quebrantados. Por quê? Porque nem todos se rendem. Jacó se rendeu. Por isso Deus o transformou. E por isso que Deus usou a vida de Jacó para nos alcançar. E eu quero encerrar aqui falando para você de duas coisas básicas, vou apenas mencioná-las. Qual é o resultado do quebrantamento? Qual foi o resultado de todo esse trabalhar da disciplina e do quebrantamento de Deus? Nós vemos que o resultado do quebrantamento, primeiro, é uma marca. A Bíblia fala que nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Então, Jacó entrou lá de um jeito, mas saiu de outro. Ele saiu mancando. Nunca mais Jacó foi o mesmo. O quebrantamento, irmãos, é quando você é mudado. É quando as pessoas olham para você e eles veem uma marca. Qual a marca? A marca da cruz. Homens crucificados, homens quebrantados. São esses os homens que escrevem a história da igreja. São esses aqueles que Deus usa, porque perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Mas tem também uma segunda marca na vida de Jacó, foi a identidade. A palavra de Deus fala que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então a identidade fala realmente da vida de Deus em nós, da natureza que é mudada. Então Deus transforma você num novo homem. Quero que você entenda nesses dias que nós precisamos dessas três coisas. Nós precisamos da revelação, nós precisamos da disciplina,
nós precisamos do quebrantamento. E eu quero encerrar deixando para você um versículo que diz o seguinte, que lá em Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus não vai desistir de você, porque Ele ama você e Ele chamou você para um propósito. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos.